Prevenção. Estudantes de uma escola estadual criam um grupo de conscientização sobre a violência doméstica. Aqui na nossa região a gente via mais de 100 casos por mês. E isso foi ficando bem preocupante porque é algo na qual não era falado por aqui e a gente viu que era um número alarmante. Atenção redobrada. Polícia inicia à meia-noite de hoje a Operação Semana Santa nas estradas mineiras. A fiscalização vai ser feita em todos esses locais, inclusive vai ser intensificada. Nós estamos recebendo outros policiais que estão vindo de Mato Grosso para colaborar com a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais nessa operação. Opção mais fitness. Ovos de Páscoa com ingredientes diferenciados agradam a quem se preocupa com as calorias. Por ele ter uma quantidade inferior de açúcar, ele é benéfico para todas as pessoas. E especialmente por ele ter um percentual de cacau mais elevado. Olá, boa noite para você. Mais notícias desta quarta-feira começa falando sobre o movimento nas rodovias para o feriado de Páscoa. A Polícia Rodoviária Federal da Zona da Mata já intensificou a fiscalização. A previsão é de estradas cheias. Tem gente que preferiu antecipar a viagem para fugir de congestionamentos. Marcelo antecipou a viagem com a mulher e o filho para evitar as estradas lotadas no feriado prolongado. Evitar os problemas da muita quantidade de carros na estrada, né? Aí a gente aproveitou, trocamos os plantões antes, pegamos esse tempo e aproveitou a viagem mais tranquila, mais vazio e mais barato. A família saiu de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para conhecer Capitólio, no sul de Minas. No trajeto, o casal encontrou um imprevisto. Uma ponte caída entre Lavras e São João del Rei, que a gente não tinha ciência e demos de cara com a estrada interditada, fizemos um retorno por dentro de umas fazendas. E conseguimos chegar do outro lado. Para viajar com o filho de 1 ano, Flávia toma alguns cuidados. Cadeirinha, né? A gente não tira da cadeirinha, às vezes ele chora, mas a gente tenta dar várias paradas para poder descansar um pouquinho. E hidratação, né? Bastante água. Sai com tudo dentro do carro, mamadeira, mucilon, leite, fralda, limpador. Tem que pensar em tudo. Tudo, não pode faltar nada. Enquanto o casal volta para casa, muitas famílias estão começando a viagem. As rodovias da Zona da Mata já estão mais movimentadas. Com o recesso escolar e o ponto facultativo no serviço público nesta quinta-feira, em várias cidades, muita gente antecipou a viagem. A expectativa é de um aumento de 40% no tráfego na BR-040, rota de quem vai para as praias do Rio de Janeiro e para as cidades históricas de Minas. E também na BR-267, que liga a Zona da Mata ao sul do estado. A Polícia Rodoviária Federal recomenda atenção aos motoristas que forem viajar no feriadão. A principal recomendação da Polícia Rodoviária Federal é que os motoristas sejam bastante prudentes, respeitem a legislação de trânsito e que tenham os veículos em boas condições para iniciar a viagem, verifiquem o estado dos pneus, o estado dos limpadores de para-brisa, faróis, bem como todos os outros equipamentos do veículo. É preciso redobrar o cuidado em alguns trechos da BR-040. O trecho entre Santos Dumont e Barbacena é um trecho de pista simples, um trecho em serra, então é preciso que seja dado uma atenção maior. E também na região ali próxima a Congonhas, Conselheiro Lafayette, quem vai para cidades históricas, tomar cuidado porque é uma região onde há um fluxo muito grande de veículos que transportam minério, então costuma haver ali um depósito de minério na pista, um pouco de sujeira e é preciso também um pouco mais de atenção ali. Já a BR-267 exige atenção o tempo todo. A BR-267, ela como um todo, é uma rodovia onde a atenção precisa ser maior o tempo todo, porque é uma rodovia de pista simples, quase toda ela sem acostamento. Então ali o motorista precisa ter muita atenção, evitar as ultrapassagens em locais proibidos, evitar o excesso de velocidade e recomendamos também não esquecer do uso do farol aceso mesmo durante o dia. Abordagens vão ser feitas ao longo das rodovias para inibir abusos e infrações às leis de trânsito. Na Semana Santa de 2017, a Polícia Rodoviária Federal registrou nas BRs 040 e 267 18 acidentes com 20 feridos. Não houve mortos. Com a ajuda dos radares móveis foram feitos 3.275 registros de excesso de velocidade. 3 motoristas foram reprovados em testes feitos com etilômetro e 7 veículos foram recolhidos. Neste ano, o rigor na fiscalização vai ser mantido.
fiscalização vai ser feita em todos esses locais, inclusive vai ser intensificada. Nós estamos recebendo outros policiais que estão vindo do Mato Grosso para colaborar com a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais nessa operação. Estamos intensificando a fiscalização com o uso do etilômetro, com o uso dos radares móveis e também a fiscalização de ultrapassagens, principalmente na BR-267. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, os motoristas precisam redobrar a atenção quando forem passar por rodovias com fluxo maior de veículos, como é o caso da nossa Fernão Dias, que liga Minas Gerais ao estado de São Paulo e também as BRs 116 e 251, essas duas no norte de Minas. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais está fazendo manifestações em vários pontos do estado. O Sindiúte pede, exige o pagamento do piso salarial, a reposição de reajustes e o cumprimento de acordos assinados previamente com o governo do estado. Aqui no sul de Minas, professores interditaram hoje um trecho da Fernão Dias no sentido Belo Horizonte, em Três Corações. Eles atearam fogo em madeiras e alguns motoristas se irritaram com os manifestantes, mas de acordo com a Polícia Militar, não houve nenhum registro de ocorrência. Segundo a concessionária que administra a rodovia, a manifestação durou aí cerca de 20 minutos, teve um congestionamento de aproximadamente 3 quilômetros, mas a pista já foi liberada. Ontem, os trabalhadores fecharam a BR-251 no norte de Minas por 2 horas. Foi registrado um congestionamento de cerca de 3 quilômetros. Na Zona da Mata, os manifestantes pararam a BR-116 em Juiz de Fora por 15 minutos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve um congestionamento significativo. Ok, a gente já sabe da questão dos congestionamentos, o que a gente precisa saber é se o governo do estado vai cumprir o que prometeu e tentar, pelo menos, de alguma forma, dar aos professores a esperança de que eles venham a receber ao menos o piso nacional da categoria, que é de pouco mais de R$ 2.400 e cá entre nós, já uma vergonha nacional. Esse piso teve um aumento de 6% do ano passado para cá, nos últimos anos até teve algum ganho real, mas que significou para os professores algo em torno de R$ 120. É uma vergonha e precisa, no mínimo, ser pago como a lei federal manda. Vamos esperar para a gente ver o que o governo do estado tem a falar sobre isso. Em depoimento à Polícia Federal em Belo Horizonte, a ex-assessora da Secretaria de Estado de Saúde ficou calada. Ela é suspeita de participar de um suposto esquema de desvio de verbas públicas. Gisele Maria Bicalho Rezende, uma das principais investigadas de envolvimento no suposto esquema de fraude na Secretaria de Estado de Saúde, na gestão passada, preferiu ficar calada durante depoimento na Polícia Federal em Belo Horizonte. A jornalista e ex-assessora da Secretaria e da Assembleia Legislativa se recusou a responder perguntas durante o interrogatório. Alvo da Operação Anfíbia, ela deixou a sede da PF em BH em menos de 1 hora. Bastante apressada, ela não quis falar com a Record TV na saída da delegacia. O advogado dela também se recusou a gravar entrevista. Alegou que a investigação ainda está no início. Gisele Bicalho, segundo a investigação, atuou como gestora dos contratos supostamente fraudulentos firmados pela Secretaria da Saúde com a empresa SP Promoções. Os contratos, no valor de R$ 68 milhões, foram fechados para realizar a campanha de combate à gripe e ao mosquito da dengue. O relatório da Controladoria Geral do Estado apontou um prejuízo de R$ 27 milhões aos cofres públicos de Minas e da União. A Record TV teve acesso a um documento do Ministério Público Estadual que coloca Gisele como responsável pelas licitações com a SP Promoções. Em depoimento concedido em 2014, ou seja, há 4 anos, ela admite ser gestora e fiscal da execução dos contratos. Na última sexta-feira, 2 dias após a Operação Anfíbia, Gisele foi exonerada do cargo da assessoria de gabinete do deputado Antônio Jorge, do PPS, na Assembleia Legislativa. O parlamentar não é investigado. Você acompanha comigo um resumo com informações de outras regiões do estado. Uma carreta que transportava cerveja tombou hoje de manhã na BR-365, próximo a Uberlândia. O combustível ficou espalhado na pista e houve um congestionamento de 1,5 km. Populares tentaram saquear a carga, mas foram impedidos pela Polícia Militar. A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do veículo na curva. Ele foi levado para uma unidade de saúde, teve ferimentos leves e passa bem. De Uberlândia, Maria Clara Barros.
Em uma operação conjunta entre as polícias civil e militar, 5 homens foram presos suspeitos de assaltar motoristas de aplicativos na região sul de Belo Horizonte. De acordo com as investigações, os suspeitos solicitavam uma corrida até o aglomerado da Serra, onde buscavam drogas. Na volta, eles desviavam o caminho e anunciavam um assalto. O grupo passou a ser investigado pela Polícia Civil no início do ano, quando houve um aumento no número de roubos contra motoristas de aplicativos. Segundo a PM, só no mês de março foram 7 ocorrências. De Belo Horizonte, Shirley Barroso. Nós voltamos trazendo um bom exemplo para você que está em casa. Para evitar casos de violência doméstica, alunas de uma escola estadual de Poços de Caldas tiveram uma iniciativa bastante interessante. Elas criaram um grupo de conscientização. Além de debates, um site e um aplicativo também foram desenvolvidos para receber essas denúncias. Os pedidos de socorro são de mulheres desconhecidas. Ele quer bater na minha mãe. Ele está tentando colocar fogo na casa. Vem rápido, pelo amor de Deus. Os áudios foram encontrados pelas estudantes da Escola Estadual Davi Campista durante um trabalho de pesquisa. A gente ficou bem incomodada, porque, assim, são mulheres que a gente não conhece. Só que pensa, e se fosse algum caso da nossa família, entendeu? Se fosse uma mulher próxima a gente. Assustadas com a violência, as meninas aprofundaram no assunto e descobriram que casos de violência doméstica aconteciam bem mais perto do que elas podiam imaginar. Aqui na nossa região, a gente via mais de 100 casos por mês. E isso foi ficando bem preocupante porque é algo na qual não era falado por aqui e a gente viu que era um número alarmante. Inconformadas, estudantes se uniram para tentar mudar essa realidade. Elas criaram um canal de comunicação onde as vítimas de violência doméstica podem fazer as denúncias e pedir socorro, sem se identificar. Além do site e do aplicativo, as meninas percorrem escolas e instituições onde promovem debates. A gente fica nesse meio de tentar buscar o pessoal da nossa idade, que eles conseguem falar com a gente consegue ter liberdade de falar com eles. Acho uma iniciativa muito boa, porque ultimamente, como elas disseram, está muito alto esse índice de violência. Tem muitas meninas que, namorando, mesmo na minha idade, não conseguem ter essa flexibilidade para conseguir falar com outras pessoas sobre isso. De acordo com um levantamento feito pela Polícia Militar, no ano passado, 1 a cada 3 mulheres sofreu algum tipo de violência. Aqui em Poços de Caldas, por mês, são registrados aproximadamente 100 casos de violência doméstica. Em todo o estado, esse número é ainda maior. Em fevereiro desse ano, por exemplo, foram cerca de 10 mil casos. O trabalho de prevenção da Polícia Militar ainda não conseguiu diminuir esta estatística assustadora, mas já vem dando bons resultados. As reincidências estão cada vez mais raras. Aqui em Poços, os índices de reincidência, na verdade, são bem baixos mesmo, né? Todos os casos em que a gente atua dificilmente voltam a acontecer. Não que eles não aconteçam, eles acontecem, mas em número bem maior do que os novos casos, que a gente tem uma média aí de 3 novos casos todos os dias. Thelma e Camila todos os dias analisam os boletins de ocorrência de violência doméstica. Depois, elas vão até as vítimas. A gente vai até a casa das vítimas para poder entrar em contato com elas, escutar a história delas, ver o que está acontecendo, né? Quais são as violências que ela sofre. Ainda de acordo com os dados da pesquisa, 22% das brasileiras sofreram agressões verbais no ano passado, um total de 12 milhões de mulheres. Além disso, 10% delas foram ameaçadas de agressão física, 8% sofreram ofensa sexual e 4% receberam ameaça com faca ou arma de fogo.
e ainda 3%, ou seja, 1,4 milhões de mulheres sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento. Em alguns casos, a violência terminou em morte. Foi o que aconteceu com a irmã de Luana. Em fevereiro do ano passado, Tuane Pereira Castilho, de 26 anos, foi morta pelo ex-companheiro, dentro da própria casa e na frente dos filhos. Luana acredita que se o grupo existisse na época, a irmã dela ainda poderia estar viva. Se a ajuda viesse quando ela pedia, ela estaria aí. Quando ela foi procurar assistente social, conselho tutelar, a polícia, ninguém ajudou. Osmair Pereira Brasil, de 29 anos, foi condenado pelo crime. A pena pela morte foi de 17 anos de prisão. Acho que 17 anos para uma mulher que era nova, com 26 anos, não é. Não vai nem dar 40 anos da vida dela. A vida dela valeu 17 anos. Para Luana, que sentiu na pele a dor de perder a irmã, o caminho para que outras famílias não passem por isso é justamente esse que está sendo feito pelas estudantes e pela Polícia Militar. Com certeza, conscientização ajuda. Gente, mulher não é um bicho frágil. Por mais que ela queira ser independente, mulher é um bicho frágil. Mulher precisa de ajuda. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Mais Notícias, com muita satisfação, por sinal, a deputada federal Jo Moraes está aqui conosco. Ela está em Varginha para lançar a pré-candidatura dela ao Senado. Está no 3º mandato como deputada federal e é procuradora adjunta da mulher na Câmara dos Deputados. Um prazer receber a senhora aqui. Prazer, Luiz. Eu fico emocionada com essa iniciativa da sociedade e das meninas. FemHelp, liberdade é não ter medo. Eu fui presidente da CPMI de violência contra a mulher e desde 2013 nós estamos vendo que por mais iniciativas que nós tomemos, o crime continua. E eu acho que essa iniciativa é excepcional. Me deixou muito emocionada. Parte principalmente de estudantes, né? Elas estão reagindo. E a gente diz muito isso. A punição é necessária, porque a impunidade, como disse a policial, pode levar a uma repetição, reincidência. Mas a prevenção, esta é a grande fragilidade da sociedade. E a educação, né? E a iniciativa das meninas faz parte dessa prevenção e ajuda as mulheres que não têm acesso, né? Fico muito feliz a senhora começar falando sobre esse assunto, porque eu sei que essa é uma de suas bandeiras mais fortes, desde sempre, né? Desde sempre dentro da sua vida pública. O Brasil é um país que registra um estupro a cada 11 minutos, e isso em números de 2015, do anuário da violência, que são números já defasados. E a expectativa é de que isso não represente nem 10% do total. O que pode ser feito? Muito se reclama, nada é feito para resolver isso. A Lei Maria da Penha está aí, mas ela não surte o efeito que deveria porque não há acompanhamento, porque não há assistência social. O que um Congresso Nacional, seja a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, podem fazer para tentar resolver de uma vez por todas, ou pelo menos encaminhar a solução desse grave problema da nossa sociedade? Olha, eu diria que muita coisa já foi feita por pressão da luta das próprias mulheres. Nós tivemos a criação de inúmeros órgãos, tanto do Poder Judiciário, das varas especializadas, como das defensorias, do Ministério Público, mas a força dessa estrutura ainda é limitada por falta de recursos, muitas vezes por funcionários que faltam naquelas estruturas, mas, sobretudo, porque a morosidade da justiça leva a que você tenha criminosos como esse, que matou, pegou 17 anos, daqui a pouco está fora e pode matar a próxima, né? Nós poderíamos ficar falando sobre esse assunto aqui até amanhã, de cátedra, inclusive, que eu sei que a senhora tem, mas vamos falar da questão da candidatura ao Senado. Recentemente, essa semana, o Jornal Estado de Minas soltou uma pesquisa que foi feita em cima de alguns nomes já pré-candidatos, e a senhora está entre os 3 candidatos com melhor intenção de voto. Nós temos Aécio Neves, Vanessa Portugal, por sinal do Sindiúti, e Jo Moraes. Esse resultado está dentro do esperado? Olha, é evidente que o PCdoB, o meu partido,
tem uma visão sobre essa questão da mulher muito significativa. A maioria da nossa bancada é de mulheres. A nossa pré-candidata à presidência da República, Manuela Dávila, é uma mulher. Essa expectativa de que as mulheres vão jogar papel neste momento e nesta eleição é uma certeza do meu partido e uma expectativa que me surpreende, mas também uma resposta a essa visão do papel das mulheres. A senhora me disse um pouco antes da gente começar essa entrevista que há uma boa novidade para se chegar a esse objetivo, que é o aumento da participação do fundo dos partidos no financiamento dessas campanhas, né? Em que pé que isso está? Olha, todo mundo diz que, olha, 30% de mulheres, mas as mulheres não querem ser candidatas. Não é verdade. As mulheres não têm condições para enfrentar um desafio de candidaturas, de participação política. O que é que nós conseguimos agora? Isso foi muito importante. Nós conseguimos que o Supremo Tribunal Federal estabelecesse que do fundo partidário os recursos para campanhas das mulheres sairiam de 5% a 15% para até 30%, aliás, 30% como piso. E nós estamos nos dirigindo, entramos com a consulta no Tribunal Superior Eleitoral para ver se também o fundo eleitoral integra essa percentagem. E passa a ser dessa forma, se isso se confirmar, os partidos passarão a ter que dedicar um valor maior do que recebem como fundo de partido para a campanha eleitoral, especificamente do público feminino, das candidatas mulheres. Isso eu acho que é a grande conquista que nós temos. Claro que eu não tenho aquela visão de que basta ser mulher para defender os direitos das mulheres. Claro que não. Não basta. Existem homens que são parceiros e que devem estar também na representação. Mas as mulheres, elas têm que ser sustentadas por um aporte e um apoio. O meu partido, o PCdoB, está lançando hoje, acho que é muito interessante, um leque de candidaturas, tanto para deputado estadual, deputado federal, e temos aqui a presença do nosso presidente estadual, o Adson Ribeiro, que foi um ex-secretário do governo Pimentel. E o que eu tenho, assim, como grande mérito desse trabalho, é que ele se preocupou com a formalização das mulheres. As mulheres artesãs, por exemplo, é essa coisa de política pública para incluir as mulheres em todos os lugares. E acho que essa grande conquista de fazer com que as mulheres tenham apoio no mercado de trabalho, nesse mercado informal, como dizia o Adson Ribeiro, as artesãs são mulheres de Minas, na sua maioria. E acho que isso é fundamental para que a gente possa dar visibilidade. Uma candidatura do PCdoB ao Senado, que esse ano terá 2 vagas, né? Qual que é a importância disso, não só institucionalmente para o partido, mas em termos até ideológicos? Tempo de televisão, espaço para discutir ideias como essa que a senhora colocou agora, que são raros esses espaços em outras proposições partidárias. Qual que é a importância desse espaço para esse debate? Olha, o PCdoB é um partido que tem como quase obsessão como encontrar saídas para o Brasil sair da crise. Desenvolvimento econômico, a soberania do país, reforço da estrutura dos projetos estratégicos das Forças Armadas. Tudo isso é numa candidatura majoritária para o Senado que eu acho que tem oportunidade. Conversava mais recentemente num debate aqui em Minas, aí no norte de Minas, o que fazer para desenvolver Minas? São projetos regionalizados. O Adson Ribeiro foi secretário de fóruns regionais. Tratar do sul de Minas não é tratar a mesma coisa do desenvolvimento do Jequitinhonha. Completamente diferente, né? Completamente diferente. E o meu partido, ele está muito obcecado. Olha, briga, confusão, o passado. Vamos cuidar da democracia. Nós precisamos garantir eleições este ano, e isso, em certa medida, está ameaçado. E vamos cuidar do país. Vamos discutir saídas. Nós não podemos ficar com essa briga infernal, ódio, uma sociedade do ódio, se nós não discutirmos que saída para o nosso país. Né? Propostas. Propostas concretas. É preciso, no caso de Minas Gerais, é preciso ter esse foco. Eu acho que a minha pré-candidatura serve a isso. A que Minas se descubra enquanto um estado que tem potencial econômico, mas que precisa ter visibilidade e força no cenário nacional. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigada, Luiz. É uma satisfação grande e fico feliz por estar aqui com você, dividindo esse espaço.
Muito bem, muito obrigado. A gente vai para a previsão do tempo, um breve intervalo e a gente volta já já. Hoje, em Pouso Alegre, no sul de Minas, foi realizada a solenidade de posse dos novos delegados na cidade. Quem assumiu o posto de chefe do 17º Departamento de Polícia foi o delegado-geral Arthur Augusto Ribeiro da Silva. Já Renato Gavião tomou posse no cargo de delegado regional de Pouso Alegre. Os dois delegados já estavam trabalhando na cidade desde dezembro do ano passado. Arthur Augusto ocupava interinamente o cargo de chefe de departamento. Antes, ele era delegado responsável pela delegacia de Monte Sião. Renato Gavião está na delegacia de Pouso Alegre desde 2013 e recentemente respondia como delegado regional adjunto. A Rede Mais deseja aos delegados aí que façam um bom trabalho na cidade, na região, na verdade, já que estão tomando posse para a região, que a gente consiga conter alguns problemas crônicos aqui dessa região, especialmente os assaltos a banco, né, os roubos e explosões a caixas eletrônicos, e nos colocamos à disposição para divulgar o bom trabalho da polícia aqui. É importante a gente dizer que, apesar de não termos sido convidados para essa posse, porque o delegado achava que a gente não dá apoio ao que eles fazem lá, que é uma grande bobagem, porque nós estamos juntos das cidades, damos apoio ao que a população nos demanda, né? Não temos necessariamente que fazer propaganda para ninguém, mas enfim, estamos aqui à disposição para divulgar o bom trabalho da polícia sempre que esse bom trabalho for feito. Pode contar conosco e a gente deseja muito boa sorte para vocês nesse trabalho. Exames realizados em 11 pessoas atingidas pela lama da barragem de Fundão da Samarco constataram a alta presença de níquel e arsênio no corpo delas, entre as vítimas de 3 anos e uma adolescente de 16 anos. Simone está desesperada. Para a professora, a saúde da filha foi diretamente afetada depois de conviver com os rejeitos da barragem de Fundão. No decorrer desses 2 anos e 4 meses eu tenho denunciado, eu tenho pedido socorro, porque a palavra exata de uma mãe, que uma filha que não tinha 10 meses ainda, é socorro. E ninguém tem feito nada, ninguém tem me ouvido. No decorrer desses 2 anos e 4 meses eu fui taxada de louca, porque a lama era inerte, a lama não fazia mal. As fotos mostram a pele ferida da criança de 3 anos. A mãe diz que a filha tem febre, diarreia, dores nas pernas, perda de cabelo. Eu olho para minha filha, eu começo assim a imaginar o que será de mim se no dia da manhã eu perder a minha filha. Porque a minha filha tá caindo o cabelo. Você já olha para minha filha e já vê as falhas no cabelo dela. No total, 11 pessoas fizeram os exames de sangue e com fio de cabelo em março do ano passado. O resultado do Instituto Saúde e Sustentabilidade, divulgado no mês passado, mostrou que todos os pacientes apresentaram nível alto de níquel, de 3 a 5 vezes maior que o valor máximo de referência. E ainda, 10 apresentaram diminuição de zinco, mineral importante para a defesa do sistema imunológico. Com relação ao arsênio, 3 tiveram aumento e 5 estão no limite superior à normalidade. Para a médica, medidas urgentes precisam ser tomadas. As alterações podem trazer problemas no rim e fígado. Pode levar a alterações renais, com insuficiência renal. O fígado também é um órgão que tenta metabolizar esses metais. E na tentativa de expulsar esses metais do corpo, ele também causando aí doenças hepáticas, né, o que a gente fala hepatites medicamentosas, alterações da função hepática, podendo levar até insuficiência hepática. E interfere muito, podendo causar anemias, plaquetopenias, até aplasia de medula e, nos casos mais graves, leucemias. Além de atingir a saúde neurológica, como demência e delírio. E aí tanto o sistema nervoso central, levando a psicose, delírio, alucinação,
quanto o sistema periférico, né? Parestesias, fraquezas, perdas de sensibilidade, isso tudo está relacionado à intoxicação crônica por esses metais. A filha de Luciene, de 16 anos, também está com sérios problemas de saúde. A minha filha simplesmente falta de escola toda semana. Ela não tem condição de ir para a escola, sente muita dores de cabeça, diarreia o tempo todo, mancha no corpo. Ela não consegue ir para a escola, porque as dores de cabeça, falta de ar, é muita. Para a mãe, tudo resultado da tragédia de Fundão. A minha filha não tinha o problema da minha filha só apareceu depois que apareceu a lama dessa marca. As filhas de Simone e Luciene refizeram os exames, ou seja, 1 ano depois, que também apresentaram alterações. A Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragem explica que apenas 11 pessoas foram analisadas porque o custo é alto e não há recursos. Mas toda a população precisa ser monitorada. Nos preocupa muito, mostra para nós o que nós já havíamos vindo denunciando, né, ao longo do rompimento da barragem, que em Mariana, em Barra Longa, em Pedra Corrida, em Periquito, em Naque, em Governador Valadares, em Cachoeira Escura, em Paba, em Colatina, as pessoas sentem esses sintomas, queda de cabelo, alergia, problema de pele, dor de barriga, diarreia. Todos esses sintomas estão espalhados ao longo da bacia e este estudo vem, né, mostrar que há de fato algo, né, diferente, há uma contaminação forte e que precisa ser urgentemente tratado. A Fundação Renova afirmou que quaisquer danos à saúde da população que tenham relação com o rompimento da barragem de Fundão serão considerados e tratados no processo de reparação. A Fundação disse ainda que vai se aprofundar na questão por meio de novos estudos que estão em fase de contratação. Um especialista em toxicologia também está sendo contratado para elaborar protocolos específicos e apoiar os profissionais de saúde em Barra Longa. Eles podiam começar pagando as multas que foram estabelecidas, não foram pagas até hoje pelos governos, pelo governo do estado especialmente, e depois realocando as pessoas que perderam suas casas, que também não foi feito como deveria, e, paralelo a isso, cuidar da saúde das pessoas, independente de entender e de ter confirmado por perícia médica ou perícia judicial que isso tem ou não tem a ver com o desastre, o acidente ou o crime ambiental que foi cometido naquela região. Essas pessoas precisam de cuidado e quem tem que dar esse cuidado hoje é quem causou a desgraça na vida delas. Com o avanço da idade, os reflexos no trânsito ficam mais lentos. É o que aponta um estudo do Hospital das Clínicas em São Paulo. Mesmo assim, os idosos se envolvem menos em acidentes graves e têm menos multas. Quanto maior a experiência, menor a pressa. São 35 anos de direção e muita história atrás do volante. 5 anos atrás, Dona Nilma guiou por 520 quilômetros para chegar ao acesso à Ilha do Mel, no Paraná. 3 anos depois, ela passou por um teste de habilidade de controle emocional. Teve um dia que eu fui fechada, não bateu porque eu desviei, eu tirei o carro. E era com certeza bandido que estava naquele outro veículo, porque ele veio em alta velocidade, ainda ralou um pouquinho do lado direito e seguiu fugindo, e mais na frente ele deu um tiro para o lado. A aposentada dirige todos os dias, enfrenta o trânsito da caótica São Paulo e, apesar disso, não comete infrações. Nos últimos 7 anos, só levou 2 multas. Esta é a mesma realidade de quase todos os idosos. Um estudo feito em São Paulo usou este simulador de direção. Foram testadas as habilidades de 164 pessoas, 102 idosos e 62 adultos. A pesquisa comparou as médias de velocidade e também o tempo de frenagem de cada um. O levantamento foi feito pelo Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Os idosos demoraram 40% a mais que os jovens para fazerem o veículo parar, por exemplo. Para os especialistas, a demora seria um risco grave no trânsito. Por outro lado, 97% dos motoristas mais velhos não se envolveram em acidentes graves nem tiveram multas nos 12 meses anteriores ao estudo. A pesquisadora explica que eles superam as limitações da idade com um comportamento mais maduro. Os idosos dirigem mais devagar, que é o que a gente vê na rua todos os dias. Os idosos demoram mais tempo para frear o carro. E pelo fato deles dirigirem mais devagar, a gente conclui que eles são mais precavidos no sentido de evitar colisões. Já os jovens... André
André tem 35 anos e poucas multas, mas ele confessa, o cuidado extra é por conta do carro estar no nome do pai. Chega uma multa, meu pai surta, né? Então eu tenho um pouco mais de cautela por conta disso. Se não fosse por isso, acho que eu pisava um pouquinho mais. O jovem, eles têm acidentes muito mais graves do que os adultos que têm acidentes, até por dirigir numa velocidade menor, muito mais simples, né? Além do teste prático, a pesquisa avaliou atenção, memória, visão e funções motoras. A ideia é melhorar essas capacidades antes de tirar o direito de dirigir dos idosos. A retirada da carteira de um idoso causa depressão, causa dependência, causa tristezas, que são desnecessárias em muitos dos casos que são retiradas da carteira. Hoje a legislação prevê que motoristas a partir dos 65 anos renovem a carteira a cada 3 anos. Até essa idade, a renovação é feita a cada 5 anos. No estado de São Paulo, este grupo da população só aumenta. Em 2017, o número de idosos habilitados superou os 5 milhões, 22% a mais que em 2016. Dona Nilma é prova disso. A alegria dela é atrás do volante, onde se sente livre. Eu vou a qualquer lugar de São Paulo, sem medo, com confiança. Nós voltamos falando de economia. Com a internet, a entrega da declaração do imposto de renda ficou bem mais fácil. Mas mesmo assim, tem gente que ainda prefere acertar as contas com o leão com a ajuda de um contador. E tem profissional que está aproveitando a época para ganhar uma renda extra. A Aline é contadora e trabalha no departamento financeiro de uma empresa multinacional. Mas há 3 anos, ela aproveita essa época do ano para ganhar uma renda extra com as declarações do imposto de renda. De fevereiro a 28 de abril é a época que eu trabalho assim dobrado. Porque além de eu trabalhar numa empresa privada, eu faço as declarações de imposto de renda. E a cada ano isso vem aumentando, porque eu tenho divulgado, então esse trabalho vem aumentando. Para conciliar o trabalho, casa, filhos e o serviço extra, é preciso apertar os horários. Durante todo o mês de março, o almoço será substituído por alguma refeição rápida. Só assim ela consegue atender os clientes nos pequenos intervalos que tem durante o expediente. No horário do almoço, às vezes eu atendo alguns clientes e no final do dia. À noite, já aconteceu de eu estar atendendo cliente, meia-noite, 11 horas da noite, para fazer os impostos de renda. Todos os anos, a Aline faz em média 40 declarações. Cada serviço tem um preço, das declarações mais simples até as mais complexas. E para dar tempo de atender todos os clientes, cada minuto que antes era de descanso é aproveitado. Sacrifício que, segundo ela, vale a pena. Dá para fazer um bom pé de meia nesse período. O cliente também não reclama do horário. O serviço é muito importante, principalmente para o Fábio, que nunca se arriscou em fazer uma declaração sozinho. Como analista de TI, eu sou um péssimo contador. Então, na verdade, eu preferia sempre procurar ajuda por causa desse ponto. Porque são muitas regras, muitos detalhes que às vezes você peca e pode ser que ou você caia numa malha fina. Então, é melhor deixar um profissional, quem já tem costume, do que você tentar se aventurar e às vezes... E até a parte de restituição, né? Que às vezes você consegue ter um valor maior e tal. E às vezes você desconhece de algumas regras que, nesse caso, um profissional já te ajuda. Assim como a Aline, o Paulo, que também é formado em ciências contábeis, aproveita esse período para alavancar a renda. Já faz algum tempo que eu faço as declarações, aproximadamente há uns 7 anos já. Então já tenho meus clientes, né? São fidedignos, que já tenho confiança. E nessa época do ano, depois do horário, estou em casa, depois dos afazeres domésticos, né? Com a minha esposa, eu faço esse trabalho aí. Para cada declaração, ele leva em média de 1h30 a 2 horas. Muitas vezes o trabalho é feito durante a madrugada. Essas tarefas eu faço apenas depois do meu trabalho. Geralmente,
após que meus filhos, né, todo mundo se recolheu, vai dormir, e finais de semana. O valor mínimo cobrado é de R$ 80 para as declarações mais simples. As mais complexas variam. Todo ano, Paulo chega a fazer em torno de 30 declarações. Vale a pena sim. É uma renda extra, né? O brasileiro hoje ele precisa trabalhar cada vez mais. E é uma forma da gente ter um ganho a mais aí para estender também mais o conhecimento, né? E o serviço de freelancer, que é bom para os profissionais, também agrada quem precisa acertar as contas com o leão e não sabe muito bem como fazer isso. É que contratar um contador fora do escritório de contabilidade pode sair até 150% mais barato. O mesmo serviço prestado nos escritórios custa em média R$ 250. Em casos de restituição, o contribuinte ainda paga 20% do valor ao contador. Nós começamos falando de Copa do Brasil Sub-20. O time do Boa Esporte enfrentou agora à tarde o Corinthians aqui em Varginha e o placar do jogo ficou, acreditem, em 9-1 para o time de São Paulo. Dentre os profissionais, Cruzeiro e Atlético se preparam para o clássico de domingo, válido pela primeira partida da final do Campeonato Mineiro. O Galo conta com o experiente zagueiro Leonardo Silva, ele tem 38 anos, um a mais que o goleiro Fábio do Cruzeiro. O alvinegro será o jogador mais velho em campo nesse confronto. Com a camisa do Galo, ele vai disputar o clássico de número 30. Quem disputa clássicos mineiros desde 2009 sabe que na hora H não há favorito. Já disputei, como já foi falado antes, clássico em diversas circunstâncias. O momento ali que vai definir a equipe que é melhor, daquilo que ela vai mostrar, que cada um vai mostrar. São 11 contra 11, né, tentando uma taça. Leonardo Silva reconhece que o primeiro jogo da decisão comando de campo do Atlético pode fazer a diferença. São 180 minutos, né? Mas é óbvio que se conseguirmos uma vitória no Independência, isso vai fazer com que o segundo jogo a vantagem seja nossa e numa circunstância diferente para a equipe adversária. No primeiro clássico disputado em 2018, o Cruzeiro levou a melhor no Independência. E agora, o que mudou? A equipe está mais equilibrada, com posse de bola melhor, com contra-ataque, com velocidade. Então, uma série de fatores tem feito com que a equipe consiga fazer bons jogos e esteja melhor nesse momento. Este é o Léo Silva, que mesmo aos 38 anos, vai como um garoto em busca do 9º troféu dele pelo Atlético. Ser campeão é bom demais, independente de qual seja o título, né? Seja ele mineiro, seja ele um par ou ímpar, seja ele uma peteca, ser campeão e desfrutar disso é muito bom. E já no Cruzeiro, a preparação para o clássico está quente. E o dia começou com uma ótima notícia. O treino nesta quarta-feira foi aberto aqui para a imprensa, mas olha, a partir de amanhã o técnico Mano Menezes já faz aquele mistério e esconde o jogo. O clima aqui na Toca é de alívio e de muita tranquilidade após o elenco receber a notícia de que a cirurgia de Fred foi um sucesso. O médico garantiu aí que realmente a lesão é muito complexa, mas que a recuperação do atleta vai ser muito importante. Já falando do clássico, no próximo domingo, o zagueiro Murilo disse que a equipe está bastante empenhada, focada e olha, o jovem zagueiro adiantou que este ano quer muito esse título. Estou muito feliz, né, de poder estar em mais uma final. Claro, estou muito ansioso também para poder jogar logo. É o que eu mais gosto de fazer, é o meu sonho. Na final do Campeonato Mineiro, no ano passado, Murilo ainda não era titular. E agora o momento do jovem atleta é bem diferente. Sem dúvida, esse ano aí foi uma transformação muito boa para a minha vida. Mas é como eu falei, continuar mantendo os pés no chão. Eu já me tornei cruzeirense, eu sou cruzeirense, então para mim é como um título ganhar do rival. Eu fico muito feliz e grato de poder sempre ganhar do rival. Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o Santos nos pênaltis e é o primeiro finalista da competição. Mais uma vez, o goleiro Jailson saiu como herói do jogo. O Jailson, goleiro do Palmeiras, estava meio perdido depois do jogo. Andava com a esposa de um lado para o outro, dava uns beijinhos, mas não conseguia ir embora do Pacaembu. Você está sem carona para ir embora?
Você acha que eu tô sem carona? Não sei. Não, papai é time grande, ó, e o motorista aí, ó. Você que vai levar o Jailson? Isso aí, parceria. Bruno Henrique e Jailson, a noite foi deles, mas começou tensa. O Santos precisava ganhar, e não é que conseguiu sair na frente com 13 minutos de jogo, Eduardo Sacha 1-0. Rapidinho o Palmeiras empatou com quem? Bruno Henrique, que chutaço, 1-1. Esse resultado classificava o Palmeiras porque o time tinha vencido o primeiro confronto por 1-0 no fim de semana. Já faz um tempo que o palmeirense tem se acostumado com os momentos de salvador do Jailson. Ele ainda não se considera ídolo do Verdão, mas ó, tá chegando perto, hein? Bem perto. Ídolo, que nem eu falo, é o Marcão. Mas acho que nem ele evitaria esse gol do Santos, olha aí, ó. Gol do garoto Rodrigo, de 17 anos, 2-1. Esse resultado levou a decisão para os pênaltis. Depois de várias cobranças certas dos dois lados, o Jailson teve a humildade de defender uma delas, a do atacante Diogo Vitor. O time todo festejou com ele a classificação para a final, foi bacana demais. Mas e a carona para casa, hein? Sempre dá carona para ele? É a primeira vez. Ele falou que é piloto de fuga, Jesus amado. Ainda pelo Paulistão, daqui a pouco às 9h45 da noite, tem Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians. No primeiro jogo, o Tricolor ganhou por 1-0 e joga hoje pelo empate para chegar à final. E hoje tem também a primeira semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo e Botafogo se enfrentam no Maracanã às 9h45 da noite, como fez a melhor campanha, o rubro-negro joga pelo empate. Agora a Páscoa está chegando e os fãs de academias já estão preocupados. Uma alternativa para fugir das calorias do chocolate é o ovo fitness. E é com esse assunto que a gente termina mais notícias de hoje. Ele é feito de ingredientes com alto teor de proteínas e promete não engordar tanto. Eles são uma verdadeira tentação. Quando chega a Páscoa, essas delícias que têm como base o chocolate começam a aparecer com mais frequência. Apesar de serem deliciosos, eles têm centenas de calorias. Por isso, muita gente abre mão dos tradicionais ovos de Páscoa. Mas esse é um cenário que tem mudado nos últimos anos. Isso porque os produtos fitness têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. Nas mãos da Rafaela, pasta de amendoim, pó de cacau e o queridinho das academias, o Whey Protein, ingredientes que se transformam em um creme. Conversando com uma amiga nutricionista, ela falou da procura dos pacientes dela por uma opção mais saudável. A pessoa que quer manter a alimentação saudável e não quer abrir mão de um doce. Aí, com a sugestão dela, a gente resolveu testar os ingredientes, o que resultou nesse ovo fit. Depois de preparado, o creme fit é colocado dentro de uma casca de chocolate. E tem um detalhe, o chocolate usado na receita é 70% cacau, por isso ele tem menos açúcar. Não foi difícil, eu gostei de mexer, é um leque que eu vi, né, que eu posso abrir, uma oportunidade além dos brigadeiros tradicionais e dos ovos doces mesmo. A Rafaela já trabalha com o chocolate há 2 anos. Tudo começou para complementar a renda. Neste ano, pela primeira vez, ela decidiu fazer ovos de Páscoa. Foi aí que veio a ideia do ovo fitness. E olha, em apenas uma semana de divulgação, o ovo saudável já responde por 30% dos pedidos. Me surpreendeu bastante. Eu não achei que tivesse tantas pessoas buscando uma alimentação mais saudável assim e querendo abrir mão do doce mesmo. Tive bastante encomenda. O ovo fitness é de colher e custa em média R$30. E se engana quem pensa que as encomendas partem apenas das pessoas que frequentam as academias. Bastante mãe que está reeducando a alimentação dos filhos, que está buscando cortar um pouco de açúcar. Pessoa que busca uma alimentação mais saudável mesmo. E olha que essas pessoas não estão erradas. Esta nutricionista garante que este tipo de ovo de Páscoa é realmente mais saudável. Por ele ter uma quantidade inferior de açúcar, ele é benéfico para todas as pessoas. E especialmente por ele ter um percentual de cacau mais elevado. Um chocolate mais amargo, com maior percentual de cacau. Então ele vai trazer os benefícios do cacau para qualquer pessoa que está preocupado com um ovo mais antioxidante
antioxidante, um ovo que vai fazer bem até para a beleza, para o funcionamento do coração. Ela explica que são considerados ovos fitness ou fit aqueles que têm na sua composição produtos considerados mais naturais. Ele vai ter um percentual de cacau muito maior do que de açúcar. A base dos ovos tradicionais que a gente está acostumado é açúcar e não o cacau. No ovo fitness vai ter essa inversão. Então a gente vai ter uma base de cacau muito maior, né, um chocolate com um maior percentual de cacau e menos açúcar na composição. E o que muita gente ainda confunde é que os ovos diet ou light não se enquadram como fit. Um ovo diet ele seria assim para um público específico que é o público diabético. Então ele é um ovo sem açúcar, mas colocam adoçantes, muitas vezes eles incrementam um pouquinho mais de gordura. Então ele não é um ovo de baixa caloria, ele é um ovo simplesmente direcionado para o público diabético e por isso ele é sem açúcar. Um ovo considerado light, aí sim, ele teria uma redução calórica, né? Eles tiram um pouquinho de açúcar, um pouquinho de gordura e fica um ovo menos calórico. E ainda segundo a nutricionista, por dia o recomendado é que cada pessoa consuma até 20 gramas de chocolate. Mas como o período de Páscoa é mais tentador com tantas delícias à venda, vale uma dica para quem está pensando em sair da dieta. Tomar bastante água, consumir um suco verde que tem a fibra também, né? Consumir um suco como se fosse detox, que a gente costuma falar, à base de frutas, de gengibre, de folhas, comer muita salada para poder desintoxicar, fazer uma alimentação mais leve e de preferência que favoreça o funcionamento do fígado. Com tanta procura, agora os ovos fit já fazem parte da vida da Rafaela. E para o ano que vem... Eu vou inserir esse projeto de doce fit, né, no projeto dos brigadeiros e pretendo continuar fazendo doce fit. A Páscoa de 2019 que te aguarde. A Páscoa de 2019 que me aguarde. O Mais Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã e sexta com Marco Antônio Leite. Eu volto na segunda-feira. Uma ótima noite para você.